Ah, paparazzo tá com um sorriso no rosto todo, tô feliz. Tô rindo dos torcedores, né? Como o Mauro César Pereira falou, torcedores de Banco Central. Alô, Casagrande. Alô, Casagrande, torcedor de Banco Central, de Leila Pereira, né? Querendo ver o Pedro fora do Flamengo. Chupa, mídia bairrista, mídia paulista. Chupa, paguem a multa. Paguem 550 milhões se quiserem levar. E não tem para pagar, não. Não tem para pagar. Manda ver lá se a empresa... como é que é aquela empresa lá que empresta dinheiro lá? Manda ver se eles têm dinheiro para ceder 550 milhões. É, brincadeira isso aí. Essa mídia toda torcendo contra o Flamengo. Torcendo pro Flamengo se dar mal. Chupa! Chupa! O Flamengo já resolveu o problema. Já resolveu o problema, tá? A gente vai trazer tudo aqui pra galera, mas eu queria começar já de cara lendo o comentário perfeito do Mauro César Pereira. Olha o que o Mauro César Pereira publicou aqui, ó. Vou passar para vocês aqui agora sobre a questão de torcedores aí torcendo, né? Contra o Flamengo, pro Pedro sair do Flamengo, torcendo pro Banco Central dar aquela multa lá e no caso, na verdade, o processo do Banco Central para o Flamengo ter que ser penhorado e tudo mais. E os coleguinhas que viraram torcedores do Banco Central poderiam cobrar clubes que não pagam suas dívidas, se reforçam, quem tem estádio erguido com interferência de presidente da República. Alô, 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 gambazada! Mas torcem para quem cortou na carne e pagou dívidas, volte a se endividar. Pois é, rapaz. Que loucura, né? O Flamengo estava sendo punido por erros de presidentes anteriores, né? Flamengo que de anos pra cá vem se ajustando. E os caras torcendo pro Flamengo ser punido por erros de pessoas que não pensavam nessa questão de, né, desse zelo com o clube, tomar cuidado com as contas. E os caras torcendo justamente para o Flamengo ser punido por erros do passado e erros ridículos, absurdos. Aí o Mauro fala o seguinte: não sei qual o valor correto que o Flamengo deve pagar por esses tributos não recolhidos no passado, em gestões dos anos 90. A justiça define, mas é interessante notar que tem gente realmente torcendo pelo Banco Central. Não importa se o valor reivindicado é correto ou não. E botou o bonequinho rindo. Mauro, você foi ácido, mas foi perfeito, meu querido, perfeito. O Flamengo, né, conseguiu, e aí o GE trouxe ontem à noite, eu já estava dormindo, mas é uma notícia ainda nova, a redução na penhora, aquela que a gente tinha avisado a vocês que ia cair para 10 milhões e 600. Ontem, quando eu trouxe a notícia do Pedro, a gente falou da questão dos 10,6 milhões de reais já depositados em juízo, que o Flamengo aguardava essa resolução para não ter que pagar os 127 milhões, né? E aí o juiz da 9ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro reconsiderou o pagamento de 127 milhões de receitas do clube e reduziu para 10 milhões referentes às receitas de 2019. Com isso, o Flamengo está apto para receber as verbas que tem direito da CBF e das cotas de televisão. O novo despacho pede a execução imediata do valor de 10 milhões, já está resolvido, referente à premiação em dinheiro pelas competições Brasileirão, Libertadores e Mundial de Clubes de 2019. Então, o Flamengo está no mercado de novo. E aí é que eu falo, a dona Leila tentou aproveitar o último suspiro, enquanto ainda estava rolando ali o processo do Banco Central, 127 milhões, ela tentou pagar 110 milhões ontem no Pedro, né, 20 milhões de euros, e tomou um não, uma porta na cara, um não do presidente Rodolfo Landim, né? O próprio presidente Rodolfo Landim disse que não aceitava vender o Pedro por 20 milhões de euros. E aí, o que eu falo agora é o seguinte, vamos para cima do Everton. Eu tenho que concordar com os torcedores que estavam falando isso a semana passada. Agora é a hora, Flamengo. Agora é a hora de ir para cima do goleiro Everton. Eles querem o Pedro? A gente precisa de goleiro. A gente quer o Everton. Paga o que for, paga a multa do Everton. Faz igual fez com o Arrascaeta, tirou ele lá do Cruzeiro. Vai lá
e paga a multa, traz o Everton do Palmeiras. Mercado, não é mercado? Não tem assédio normal? Então vamos lá. Vai lá no Palmeiras, mas não faz oferta não. Paga a multa do Everton. Ah, é cara pra caramba? Quer tentar negociar um pouco menos? Mas vai lá e contrata. Traz o Everton. Mete uma pressão no Palmeiras. Eles não gostam disso? Então mete uma pressão neles, pô. Flamengo agora já tá tranquilo de novo, já resolveu o seu problema. Já tem dinheiro para contratar, volta ao mercado. Alô, Marcos Braz, agora sim, agora já pode viajar e trazer jogador. Agora não tem desculpa, diretoria. Agora o Marcos Braz pode viajar e voltar com a mochila cheia, né? Agora tá tranquilo? Então beleza, mas eu gostaria que fosse lá em São Paulo, lá no Palestra, buscar o Everton. Agora sim, eles precisam de centroavante, a gente precisa de goleiro. Se eles assumem que precisam de centroavante, a gente assume que precisa de goleiro. Até porque, né, não fosse questão de goleiro, a gente não tinha sido eliminado de Copa do Brasil 2020, não tinha perdido a Supercopa, uma série de títulos aí importantes que o Flamengo não teria perdido por causa de questão de goleiro, né? Então, vai no Everton, vai no Everton. Essa é a dica que a gente tem aí para a diretoria do Flamengo. Os torcedores do Flamengo queriam, né, na verdade, os jogadores que fossem oferecidos, caso o Pedro fosse aceita, né, a negociação do valor e mais 2 jogadores, fossem aí o Everton, Danilo, né, e o Gomes, né. Eles gostariam que o Palmeiras cedesse esses jogadores. Eu prefiro mesmo assim permanecer com o Pedro, tá, gente? Prefiro permanecer com o Pedro. Os jogadores não foram divulgados, os nomes. O Flamengo tem que ir para cima do Everton, como eu falei. Vai lá, mete uma pressão para eles sentirem como é que tem que ser feito, porque essa de ficar vindo aqui asfixiar, botar... Até mexe com a cabeça do jogador, né? Porque o jogador, queira ou não estava tendo tanta chance aqui no Flamengo. Aí fica mexendo com a cabeça, tentando mexer com a cabeça do jogador. Isso é absurdo, uma vergonha. O Flamengo tem que ir lá também. Por isso que eu falo, tem que ir lá também. Tocamos y volvemos, como pareja, ¿vale? Y a ver si esta pareja le gana a esta o esta gana a esta, ¿vale? ¿Sí? Vale, esto que es al pitido, ¿sí? ¿Estamos?